Vamos agora aos destaques internacionais. O estado americano do Alabama executa um condenado à morte com controverso método de inalação de nitrogênio. Essa técnica inédita no mundo foi denunciada pela ONU como sendo uma forma de tortura. Luísa Ramos. Kenneth Eugene Smith foi condenado em 1996 pelo assassinato de uma mulher a mando de seu marido, ocorrido há 35 anos. Segundo um repórter da rede local CBS que assistiu à execução, em suas últimas palavras, ele disse que o Alabama deu um passo atrás na humanidade. O Alabama, no sudeste dos Estados Unidos, é um dos 3 estados americanos que autorizam a execução por inalação de nitrogênio, causando a morte por falta de oxigênio. Mas esta foi a primeira vez em 40 anos que o método utilizado para sacrificar animais foi usado em humanos. Pouco depois do início do processo, o condenado começou a se contorcer e se debater, demonstrando evidente desconforto por cerca de 7 minutos. O protocolo de execução com nitrogênio não prevê sedação, ao contrário da recomendação da Associação Veterinária Americana, a AVMA, para animais. O Hamas acusa Israel de matar 20 pessoas que faziam fila para receber ajuda humanitária fora da faixa de Gaza. Outras 150 pessoas que também estavam no local ficaram feridas. O exército israelense não confirma a informação, mas diversas testemunhas afirmam terem sido alvos. Elas disseram que estavam à procura de comida, farinha, por exemplo, porque não tinham nada para comer. Ambulâncias com sirenes ligadas lotaram o pronto-socorro de um hospital de Gaza. Em Roma, na Itália, 2 mulheres de um grupo de ativistas dos direitos dos animais interromperam uma missa onde o Papa Francisco estava. Elas gritaram no meio do evento e seguraram cartazes contra torturas. Em seguida, agentes de segurança entraram em ação e as retiraram do local. O Papa prosseguiu com a homilia. O rei Charles III, de 75 anos, deu entrada em um hospital de Londres para fazer uma cirurgia de próstata. Segundo o Palácio de Buckingham, trata-se de um procedimento de correção para tratar um aumento de próstata. A cirurgia já estava programada e foi anunciada semana passada. O comunicado também informa que Charles tem uma condição benigna comum em homens acima de 50 anos. Os compromissos públicos do rei foram adiados. Diferentemente do Brasil, que criou a lei da ficha limpa, as dezenas de processos contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não dificultam a candidatura do republicano à disputa pela Casa Branca nas eleições de novembro. A repórter Ana Luísa Bongiovanni conversou com um especialista sobre o assunto para entender o cenário da eleição americana. O ex-presidente Donald Trump tem liderado a corrida entre os candidatos republicanos para ser novamente candidato à presidência nos Estados Unidos. As eleições por lá vão ser disputadas em novembro deste ano e o atual presidente, Joe Biden, deve ser o candidato do Partido Democrata. O cenário com Trump é inédito, mas possibilitado pela forma como o sistema eleitoral do país funciona, como explica o cientista político e professor do IBMEC da UFOP, Adriano Cerqueira. O sistema americano, ele é composto por uma eleição nacional, mas que, na verdade, as disputas são estaduais. O eleitor vota, só que o voto dele, ele é computado no estado em que ele está residindo, e aí, tirando 2 estados americanos, os demais, aquele candidato que tiver um maior percentual de votos, ele pega todos os delegados daquele estado. Então, os Estados Unidos têm um colégio eleitoral. Cada estado tem um número mais ou menos proporcional ao seu eleitorado, né? E que vai ter um número X de delegados. Aí, o candidato que conseguir pelo menos 270 delegados, um colégio eleitoral que é composto por 538 delegados, é eleito. A gente está com esse cenário agora de uma disputa pré-eleitoral lá nos Estados Unidos, né? A gente está nessa definição de quem vai ser o candidato republicano. A gente tem os 2 partidos principais ali. Nos democratas, provavelmente Joe Biden vai disputar essa reeleição, né, como para a presidência. E Donald Trump está despontando ali como possível figura para disputar de novo uma eleição para voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele está respondendo a vários processos por diversos supostos crimes ali dentro do país. Como que isso funciona dentro do contexto dos Estados Unidos? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a lei da ficha limpa, que poderia barrar uma situação parecida. Nos Estados Unidos, a gente não tem isso. Como que funciona?
o Donald Trump está respondendo a uma série de processos, só que lá nos Estados Unidos, isso não é impeditivo para uma candidatura presidencial. Em tese, um candidato preso pode disputar uma eleição, né? Até onde eu sei das informações. Nunca aconteceu isso. A única situação assim que apareceu foi 2 estados que declararam que o Trump não poderia disputar as primárias naqueles estados. Mas isso está sendo judicializado, pode ir lá na Suprema Corte Americana, e eu acredito que vai ser derrubado, porque a alegação deles é de um crime, né, de ter atentado contra a democracia americana lá, enfim. Só que ele não foi julgado por nada disso. Então, eu acho que foi uma jogada mais política mesmo. Mas, basicamente, é isso, né? O Trump, mesmo respondendo o processo, ele pode sim ser candidato. Ouvimos o cientista político e professor do IBMEC e da UFOP, Adriano Cerqueira. A disputa das primárias, que vai decidir se Trump vai realmente ser o candidato do Partido Republicano, está prevista para terminar em junho. Repórter Ana Luísa Bongiovanni.